Depois de tanta criatividade, de maravilhosas criaturas que passam por aqui, aparece um velho no fim da manhã. Espero que tenham paciência para me escutar. E quando chego a lugares como este, eu fico sempre numa posição bem difícil. Perguntam-me logo, trouxe a sua apresentação? Sim, não. O seu PowerPoint? Não tenho. Como não tem? Toda a gente tem, mas eu não tenho. Olha, o que é que nos vai dizer? Não sei, ainda ninguém me perguntou nada. Como é que eu sei que vou... Então, aqui ninguém me perguntou se eu tinha PowerPoint, ninguém me perguntou, nem me deixam perguntar, e, portanto, eu imagino as perguntas que vós tenhais nessa vossa cabeça. Então, eu quero partilhar convosco, durante estes escassos minutos, algumas aprendizagens, algumas dúvidas e ignorâncias, a primeira das quais tem a ver com um episódio há quase 50 anos, quando aquele jovem professor que eu fui, chegou a uma escolinha e encontrou uma turma chamada de lixo, chamavam lixo a seres humanos. Eram todos jovens com 15 anos na primeira série, todos. Eu perguntei por que é que eles estavam na primeira série. E eles tinham reprovado 7 vezes, porque não sabiam ler. Eu perguntei por que é que não sabem ler. E eles disseram, olha, a professora é boazinha, todos os anos vem uma professora nova, ela tenta ensinar-nos. Eu perguntei, como é que ela faz? Ela ensina-nos o A, E, I, O, U, o Papé, Pipopu, o Tata, Eti, Totu, a gente junta, a Pato, o Pé, o Pito, o Poto, o Pulo, o Pipi. Eu olhei para eles e senti um calafrio. Era assim que eu ensinava a ler. Reparei, se eu continuasse a ensiná-los a ler desse modo, eles iriam aprender a ler? Não. E o primeiro sentimento que eu tive foi, sentimento profissional, na minha cultura, medo. Quando a gente vai para a educação, vai por uma de 2 razões, ou por amor ou por vingança. Eu tinha ido por vingança, sinceramente. Eu tinha ido por vingança porque eu jurei a mim mesmo que nenhum aluno meu passaria pelas situações de exclusão que eu passei. Por nascer num cortiço, enfim, ser pobre e estrábico. Bullying. Bom, a verdade é que eu não conseguia vingar-me. O modo como eu ensinava, um método fónico, o A, I, O, U, não ensinava. Ou seja, eu negava o direito à educação. Então eu percebi que eu estava possuído por uma síndrome do pânico. Então fui ver por que é que se ensina deste modo. Qualquer professor já fez isso. E descobri. Descobri ao mesmo tempo que descobri a origem de uma das 2 palavras que estão na bandeira do Brasil. Ordem. Não é? É que esta escola que nós temos, ela teve origem na Prússia militar do século XIX. A escola está militarizada, mas a educação é incompatível com a aprendizagem. Desculpa, com a aprendizagem pela imposição. Então o que eu precisava era de desmilitarizar-me e desmilitarizar a escola. Foi isso que nós fizemos. Reparai quando eu digo nós, porque a seguir veio outro problema. Pois, eu tenho que resolver a questão, porque se eu continuo a ensiná-los deste modo, eu não sou ético. Eu sei que eu não os ensino impondo um currículo, impondo a aula, impondo a turma, impondo. Eu não vou conseguir. Então, percebi que um professor não é um ato solitário. O ato de aprender e de ensinar é um ato solidário. Eu teria de me juntar com outros. Mas aí surgiu outro problema. É que na comunidade onde eu estava, na Escola da Ponte, há 43 anos, o sentimento comum é um sentimento de egoísmo. Aquela comunidade vivia num sentimento de egoísmo enorme. Corrupção, competitividade negativa. Aí eu percebi porque é que a escola é como é. A segunda origem da escola tem a ver com a origem na Inglaterra do século XIX, da primeira Revolução Industrial. A escola está policiada, é a jaula de aula. E nós tivemos que fazer desaparecer essa jaula de aula. Aconteceu coisas interessantíssimas, mas que não vou contar, que o tempo não dá. Passamos a trabalhar em equipe e entregamos a escola à comunidade, passando do centro no professor
para o centro no aluno, no protagonismo juvenil. E cada um de nós agia assim, mas com uma síndrome tremenda também, que era a síndrome do vira-lata. Porque tudo o que nós introduzimos como prática vinha do estrangeiro, é como ao Brasil. Tem cá dentro tudo o que precisa, mas vai para os Estados Unidos procurar o que tem cá dentro. Ou vai para a Finlândia, que não serve para nada. Bom, enfim, é verdade. Então nós começámos a perceber que nós não poderíamos fazer isso em Portugal. E no Brasil também não. E quando eu vim para o Brasil, eu compreendi que teria de entender o que é o Brasil, que o Brasil não é para amadores. Eu encontrei esses educadores, Lauro de Oliveira Lima, Nise da Silveira, Milton Santos, Florestan Fernandes, Eurípides Barçanufo, Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, Fernando Azevedo, Paulo Freire e por aí vai. O que foi que eu descobri? Que a aprendizagem, o paradigma da aprendizagem, não resolve totalmente o problema da escola. Seria bom, passar do professor para o aluno, passando do paradigma da instrução para o paradigma da aprendizagem, mas não era suficiente, porque havia um outro sentimento, um terceiro sentimento que estava na sociedade brasileira, o sentimento do ódio, a cultura do ódio. Então nós percebemos que a bandeira brasileira está incompleta, falta uma palavra. Quando, no final do século XIX, o Benjamin Constant, um militar, criou um primeiro currículo escolar, ele era um positivista e, portanto, colocou no currículo e na escola que foi criada as 3 palavras que Auguste Comte definiu como sendo as palavras básicas do positivismo. E todos os militares, o Floriano e tudo mais, eram positivistas. E o lema do Comte é este: o amor por princípio, a ordem por base, o progresso por finalidade. Eu pergunto por que é que falta a palavra amor na bandeira do Brasil. E fui procurar outra origem da escola. Esta escola que nós temos, para além de ter origem na Prússia militar, e ser preciso desmilitarizá-la, para além de ter origem nas prisões da Inglaterra da primeira Revolução Industrial, e ser preciso desenjaular, esta escola tem origem também nos conventos do século XIX da França. A cela de aula, a monja sozinha, a tia. Então é preciso desenclausar, tirar da clausura. Como? Introduzindo a palavra básica, que vai contra o ódio, o amor, que tem de voltar à bandeira brasileira. Porquê? Aconteceu-me algo que me levou a pensar assim, porque eu estava numa escola brasileira, vieram ter comigo, professor, vá num instante ali, porque o Maicon está a bater em toda a gente, é segunda-feira, ele quando vai na sexta vai mais ou menos, mas depois do fim de semana ele está pior. Eu fui correndo, agarrei o Maicon, que ele estava a tentar bater em toda a gente, agarrei-o, ele começou-me a dar cotoveladas, deu-me uma cabeçada aqui nos óculos, foi pelo ar, virei-o para mim, pedi a toda a gente para sair dali. Sentei-me no chão com ele tremia, eu achei estranho que era um cheiro nauseabundo ali, e vou-vos explicar porquê. O Maicon, quando fez 5 anos, estava no barraco da favela, e chegaram os policiais com um fuzil, e a mãe defrontou-os com uma pistola, foi morta, caiu sobre ele, ele ainda furou uma bala que atravessou a mãe, furou-lhe um pulmão, ele foi para o hospital, enfim. Depois, quando saiu do hospital, uma vizinha acolheu, mas o companheiro da vizinha chegou bêbado, pegou-lhe na cabeça, bateu contra um muro. Ele teve 8 meses em coma, com sequelas terríveis. E depois eu soube que ele, em jovem, 5, 6 anos, tinha sido estuprado várias vezes por vários homens. De modo que quando ele se enervava, se revoltava, o esfíncter anal abria. Eu estava sentado à minha frente, sentado em bosta, tremendo de frio, suando. E eu ali, agarrado àquele ser humano. Até que, a certa altura, ele olhou à volta, viu que não estava ninguém, olhou para mim e disse: tio, eu posso dar-lhe um abraço? Eu acreditei nele, abri as mãos, ele não fugiu. Olhou para mim
Agarrou-me, gritando, tio, me ajuda, encheu-me de lágrimas, afasta-se e estende-me as mãos. Eu dei-lhe as mãos de novo e ele disse com ar malandro, posso fazer outra pergunta? Assim, faz. Porque foi que quando eu chorei, o tio também chorou, que eu vi. Onde não há vínculo amoroso, não há aprendizagem. Eu contraí com ela um vínculo. Eu contraí com ela um vínculo amoroso. Um vínculo de pessoa para pessoa, porque escolas são pessoas. Escolas não são prédios. Escolas são pessoas. E as pessoas são os seus valores. E o valor fundamental da sobrevivência humana é o amor. Ninguém vive sozinho. Eu existo porque tu existes. A minha liberdade não termina onde começa a tua liberdade. A minha liberdade começa onde começa a tua liberdade. E se tu não és feliz, eu não tenho direito de ser feliz. Estou a falar de um Brasil fraterno. Estou a falar de uma escola humanizada. Estou a falar de uma escola que não tem aula, não tem turma, não tem série, não tem prova, não tem nada da tralha do século XIX. Mas que é difícil de criar, porque os obstáculos são imensos. E temos uma terceira síndrome. A síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu fui sempre assim. A família, a sociedade pensa que tudo tem que ser como foi no século XIX. E o que nós temos que entender é que a sociedade tem todo o direito de pensar assim. Então, amigos, para que nós percebamos que temos de modificar a escola, porque a escola não muda a sociedade, como diria o nosso Paulo Freire, mas muda as pessoas e as pessoas mudam a sociedade. Então faço-vos um convite para se juntarem a tantos brasileiros, também aqui em Fortaleza, que estão já criando novas construções sociais de aprendizagem, onde efetivamente aprendemos uns com os outros, mediatizados pelo mundo. Onde efetivamente a aprendizagem acontece na intersubjetividade, quando sabemos que aquilo que estudamos tem sentido e vamos criar significado. E que esse significado não seja conhecimento para competir com o outro, mas para partilhar com todos, na perspectiva de uma sociedade fraterna, sustentável. Então eu vou pedir-vos, ou convidar-vos para nos acompanhar. Somos muitos já. Eu estou a viver agora no Distrito Federal. E o secretário de Educação Estadual é meu amigo, um homem bom, e que me pediu ajuda. Então nós vamos mudar o Distrito Federal todo. Daqui por 4 anos não há aula, nem há turma, nem há nada dessa porcaria, desculpa, que só incomoda. Vai haver gente que vai aprender, o direito à educação vai ser uma realidade, os professores vão ser bem pagos, vão ser bem cuidados e não xingados e maltratados. Mas para isso, dado que eu estou a fazer uma aula e não vos perguntei nada, chegou o momento de vos passar a tarefa para casa. Há mais ou menos uns 2000 e tal anos, um senhor chamado Aristóteles escreveu vários tratados sobre o reino animal. E num dos tratados sobre animais que vivem com os homens, ele escreveu: a mosca doméstica possui 8 patas. Durante séculos e por toda a Idade Média, a influência de Aristóteles fez sentido e os monges copistas passavam de papiro em papiro, de papel em papel, a verdade aristotélica. A mosca doméstica possui 8 patas. A mosca doméstica possui 8 patas. Nenhum questionava. Até que um monge, talvez animado pelo espírito científico, parou e foi procurar uma mosca. Apanhou a mosca, contou as patas e disse: esta deve estar amputada. Foi à segunda, apanhou a mosca, viu, ao fim de 3 ou 4 moscas, voltou para a mesa do copista e escreveu: a mosca doméstica possui 6 patas. Então, digamos que nós temos que descolonizar a nossa mente, nós teremos de repensar tudo isso, o que é a escola que temos e que provoca um genocídio educacional tremendo, milhões de analfabetos,
milhões de evadidos, professores doentes, índices de proficiência miseráveis, suicídio, solidão. E passarmos realmente a fazer uma tarefa de casa que eu vou deixar, inspirado nesta metáfora de Aristóteles. Se realmente aquele copista ousou pensar pela sua cabeça e ousou pensar também no benefício de todos, porque Aristóteles dominava praticamente toda a ciência da Idade Média, então vamos fazer um pouquinho como o Galileu, vamos fazer um pouquinho como o Copérnico, vamos para casa agora, quando forem embora, contar patas de moscas. Tarefa para casa. Tá bom? Ficar em paz. Tchau.